Amém? Abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Fica depois de Gênesis. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Amém? Todos acharam? Diz assim: E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém tem bebido velho, quer logo novo, pois diz, melhor é o velho. Amém? Eu achei interessante, quando o Jessé falou comigo que eu ia pregar hoje, eu fiquei pensando, falei, caramba, o que é que eu vou dizer hoje? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? E Deus começou a falar comigo já há alguns dias, falando sobre a minha pessoa, não é sobre mim. Porque eu acho que essa palavra ela tem muito a ver com a minha vida, comigo. E eu comecei a pensar, comecei a analisar sobre a minha vida nos últimos dias. Eu comecei a perceber que algumas coisas precisavam de mudança. Muitas vezes nós, falando no geral, queremos mudanças, queremos mudar alguma coisa, alguma atitude, queremos mudar às vezes até nosso perfil, alguma coisa. Mas às vezes não sabemos como começar a fazer essa mudança. E eu comecei então a analisar, entendeu? E eu comecei a pensar, falei, eu sou um odre. Um odre, para você ter ideia do que é o odre, alguns chamam de, tem alguns termos que a gente usa como barril para preservar o óleo. O odre ele é feito de pele de cabra ou de bode, porque ele tem uma textura maior, uma textura mais sólida, e ele consegue preservar mais o óleo. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a olhar para mim e dizer assim, falei, eu preciso mudar. Eu preciso preservar aquilo que Deus colocou na minha vida. Às vezes nós como cristãos, muitas vezes passamos a vida inteira tentando preservar o melhor de Deus para nós, mas nós não conseguimos preservar. O odre, ele só consegue preservar o vinho e manter ele fermentando, no processo de fermentação, porque ele tem todo um processo. Ele não pode ser velho, ele não pode ser usado, ele não pode ser rasgado ou rupturado. Ele precisa ser inteiro. E se ele for bem cuidado, ele consegue preservar o vinho que está ali dentro. O vinho só, para você ter ideia, o vinho só ele já traz uma fermentação que dura dias, semanas, meses. O pessoal, quem geralmente gosta de almoçar em restaurantes, geralmente quando pede um vinho, geralmente eles falam, esse vinho é da safra de ano fulano de tal. Dizem que o vinho, quanto mais envelhecido, melhor. Mas por que ele é envelhecido? Por causa do preparo. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Da mesma maneira, nós, para preservarmos a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos também tratar nossas vidas. O que é que eu preciso tratar na minha vida? Eu comecei a pensar em Deus. Falei, Deus, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso mudar algumas atitudes. Eu preciso mudar algumas situações na minha vida para que esse vinho seja, sabe, ele permaneça por mais tempo. Porque enquanto a presença de Deus estiver em nossa vida, há mudança. Enquanto a presença de Deus estiver em nossas vidas, há mudança de atitude, de caráter. No geral, há uma mudança completa. Para isso Deus nos chamou. Para viver uma vida não só
de aparência, mas uma vida de mudança e transformação dia após dia. E pensando nisso, como eu já havia falado, além de trazer a transformação, o vinho novo também nos leva à nova aliança. A aliança com Deus. Eu preciso ter essa aliança constante. E isso precisa estar bem fresquinho na nossa cabeça. Se eu perguntar para vocês aqui, a idade de alguns, quando começaram a vida cristã até hoje, o que foi que mudou na sua vida? Ou, se você analisar, pensar aos anos atrás, o que você gostaria que mudasse e não mudou até hoje? Na vida cristã, muitas vezes, nós temos altos e baixos. E nós precisamos estar conscientes de que esses altos e baixos fazem parte da vida cristã. Mas nós não podemos sair da presença. Toda vez que nós saímos da presença de Deus, nós perdemos tudo. A alegria não é a mesma, a felicidade não é a mesma, o prazer não é o mesmo, a vida já não é a mesma, porque estamos fora da presença de Deus. Enquanto estivermos preservando o vinho, que é a presença de Deus em nossas vidas, tudo se transforma em coisas boas. Tudo se transforma. É muito comum hoje a gente olhar para as pessoas, e muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, não querendo mudança, mas querendo um status. Para muita gente, a igreja virou status. Eu sou cristão. Sou da igreja fulano de tal. Meu pastor é fulano de tal. Estou debaixo da cobertura fulano de tal. Mas isso não passa disso. É balela. Porque não é a liderança que vai te manter firme. Não é a igreja que vai te manter firme. É o vinho novo que está preservado. Se esse vinho não estiver preservado e não estiver em processo de fermentação constante, desculpa, a sua vida não vai mudar nada. Não vai passar disso. E Deus, quando nos chamou para vivermos essa vida em transformação dia após dia, todos os dias. As pessoas ao nosso redor têm que ser contagiadas. Eu estava até conversando com o Guilherme ontem. Às vezes a igreja está meio adormecida porque ela precisa de um up. Precisa de um despertar. E nós precisamos fazer isso. E como é que a gente vai fazer isso? É a igreja? São os eventos? Não. É eu. A transformação precisa começar comigo. Eu preciso começar, a interagir. Eu preciso começar a fazer alguma coisa para mudar. As pessoas só vêm para a igreja quando as pessoas vêm contagiar. Desculpa, eu ia falar contagiação, mas é uma palavra errada. Contagiante. As pessoas precisam ser atraídas. A igreja precisa dessa atração. A igreja precisa do vinho novo, constante, fermentando, num processo diário. Se a igreja não estiver vivendo isso, alguma coisa está errada. O odre é velho. Ele não consegue manter o vinho novo. Para manter o vinho novo, tem que ser odres novos. Se não for odres novos, não tem como fazer. E muitas vezes, como cristãos, nós ficamos pensando, falei, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas onde é que está o vinho? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou na presença de Deus? Será que eu estou servindo de odre? Será que eu sou um odre bem estruturado, bem preparado? Quando nós falamos sobre isso, a gente vai lembrar, entendeu, que além de ser um recipiente, além de ser uma bolsa, ela também, além de preservar, ela vai guardar e manter aquele vinho fermentando o tempo inteiro. Para isso, o odre precisa estar bem preparado para isso. Lá em João 2, versículo de 1 a 11, a gente fala sobre o milagre do vinho. Quando nós olhamos o Evangelho, vemos que o primeiro milagre de Jesus ocorrido foi a água em vinho. Mais uma vez, demonstrando que se nós não tivermos na nossa vida equiparado com o Evangelho,
voltado para o Evangelho ou na similaridade do Evangelho, a gente não vai conseguir ver uma vida em expansão. Sempre vão ter problemas, sempre vai ter dificuldade. Nós precisamos começar a entender que a nossa vida, nós não fomos chamados para vivermos de qualquer jeito. A nossa vida, ela precisa estar em constante transformação. Para que as pessoas lá fora possam olhar para assim, olha, aquele fulano de tal ali tem alguma coisa diferente nele. Aquela igreja tem alguma coisa diferente nela. Hoje em dia as igrejas estão vivendo muito de eventos e vivendo pouco da presença de Deus. Nós precisamos voltar para isso. Tem uma música que é antiga, não sei se talvez aqui alguns não conheçam, que fala assim, ó, quero voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar ao início, voltar às primeiras obras, voltar às práticas do Evangelho, viver o que o Evangelho nos ensina. Porque hoje muita gente quer viver de qualquer jeito. Vem para a igreja e diz assim, a igreja tem que me aceitar como eu sou. É o contrário. Você tem que passar pela transformação. Ah, mas a igreja só fala disso. Ah, a igreja só fala nisso. A igreja só fala, sabe? Esqueça. Olha para Jesus. Não é o pastor, não é a igreja que vai te levar mais próximo de Jesus. É você em intimidade com Deus constantemente. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas que acontecem ao seu redor que não olham para Jesus. Jesus não é mais o referencial. O referencial agora é o coaching, o referencial agora é o pastor, o referencial é fulano. Esqueça isso. Você foi chamado para ser um odre. E um odre, para ele preservar, ele precisa ser bem feito. Ele precisa ter estrutura. E falando de estrutura, se nós não deixarmos as estruturas anteriores, antigas, os padrões antigos, a gente não vai muito longe. Porque nós precisamos mudar. E a mudança tem que começar comigo. E se eu começar a mudar, e eu começar a perceber que as coisas ao meu redor, na minha vida, não estão mudando, alguma coisa está errada, eu preciso rever algumas coisas. A transformação de Jesus foi bem simples. Parece loucura, né? Simples. Transformar água em vinho é simples. Para Deus tudo é possível. O que ele falou? Olha, vai lá, enche essas taças de água e leva para o mestre de sala. Eu acho fantástica a simplicidade de Jesus em ensinar o Evangelho. É dessa maneira que nós temos que ser. Simples. Nós não precisamos ficar cogitando coisas, imaginando, tentando entender algumas situações, quando na verdade é simplesmente crer. Se alguém chegasse para você e falar, olha, leva essa jarra lá para o meio da sala e fala com a Nilva. Nilva, pode servir que é vinho bom. Você ia acreditar? Talvez, se você não tivesse, se você não visse de onde saiu, talvez acreditasse. Muitas vezes nós ficamos questionando como é que é o milagre. Como é que Jesus vai fazer o milagre? Aliás, todo mundo hoje espera um milagre. Né? Todo mundo hoje espera sinais. Todo mundo quer bênçãos. Mas ninguém quer pagar o preço. Ter um milagre sem pagar um preço é fugir da regra. Deus nos chamou não para viver na curva. Deus nos chamou para viver uma vida de autenticidade. A transformação divina, ela transforma situações, problemas, pessoas. Ela transforma, restaura. O milagre resultou em uma grande quantidade de vinho de alta qualidade. Imagine. Água em vinho. É parar para crer.
é ver o impossível acontecer. Às vezes nós ficamos questionando, por que Deus não faz isso na minha vida? Às vezes nós fazemos um parâmetro olhando para o irmão. Por que Deus abençoa fulano, mas não me abençoa? Por que fulano é mais abençoado e eu não sou? Às vezes nós ficamos nesses altos e baixos porque queremos viver uma vida de comparação. Deus não nos chamou para viver uma vida de comparação. Deus nos chamou para viver uma vida de autenticidade. Viver uma vida de autenticidade, uma vida na dependência de Deus. Completamente na dependência de Deus. Algumas situações na vida de um odre. Primeiro, pecados não abandonados. Por que muitas pessoas vão falar assim, mas eu estou tanto tempo na igreja, faço todas as campanhas, faço jejum, olha, eu faço tudo que é colocado na igreja, eu faço. E eu olho para a minha vida e não vejo mudança nenhuma. Será que essa pessoa parou para pensar? Eu falei, será que tem alguma coisa errada? Desculpa. Talvez o que está errado não é com Deus, não é com o irmão, não é com o pastor, não é com o líder, é comigo. Às vezes eu impeço Deus de mover na minha vida. Às vezes eu bloqueio o agir de Deus em minha vida, por atitudes. E Deus quer abençoar as nossas vidas. Deus só não faz mais em nossa vida porque nós impedimos o próprio Deus de fazer as coisas. Precisamos despertar. Que tipo de vinho eu estou guardando dentro de mim? Que tipo de odre eu estou sendo hoje? Será que o odre que Deus me chamou para ser, será que está do agrado de Deus? A gente precisa começar a pensar em algumas situações. Outra situação. Querer milagres, bênçãos, mas sem mudança se torna difícil. Deus não fez promessa para você. A promessa que Deus fez para você foi de vida eterna. Ele não te prometeu casa, não te prometeu carro, não te prometeu riqueza. Muitos aí dizem, se você vier para a igreja, trouxer seu dízimo, sua oferta, Deus vai abrir porta, você vai ganhar seu carro, esse ano você compra sua casa. É tudo mentira. Deus não trabalha dessa maneira. Deus é muito coerente com a sua palavra. Deus é muito certo com a sua palavra. Ele faz aquilo que ele escreveu na palavra, que ele deixou na palavra. Nós precisamos deixar essas mazelas, deixar esses costumes, esses hábitos antigos e começar a mudar. Para dizer, Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso ser um odre que as pessoas olhem e digam, aquele odre tem vinho. Naquela igreja tem vinho. Porque as pessoas vão olhar, não é para as paredes, é para nós. As pessoas precisam perceber isso em nós. Outra coisa, que é uma outra situação que o odre geralmente deseja, é tudo novo. Ele quer tudo novinho. Tirado da caixa, embalado direitinho, sabe? Para mostrar. Ele não precisa disso. Jesus diz na palavra dele que eis que faço tudo novo. Essa é a promessa dele, ele vai mudar a sua vida. Mas ele não te faz promessa de que ele vai te dar tudo novo. Você precisa pagar um preço, você precisa, sabe, fazer uma entrega. O vinho novo traz a mensagem de transformação de Jesus, do Evangelho, a nova aliança baseada em amor e na graça. Odres velhos, falando de odres,
O odre velho, ele fala de estruturas antigas, hábitos antigos, atitudes, desejos. E a gente precisa começar a deixar isso. Dizer, Deus, controla a minha vida. Viver uma vida na dependência de Deus, para muitos, não é fácil. Aliás, não é fácil para ninguém. Hoje eu estava vendo um videozinho do pastor, aquele que era da igreja da Batista Central, esqueci o nome dele agora, que faleceu, Vilarino. Ele falava assim, olha, ele fala assim, ore todos os dias. Ore de manhã, quando vai acordar, ore na hora de comer, ore na hora de deitar, ore na hora de levantar, ore sempre. Aí ele falava assim, porque enquanto você está orando, Deus está te guardando. Quantas vezes nós levantamos e seguimos a vida? Quantas vezes paramos para falar com Deus? 5 minutinhos. Deus não exige de você, sabe, 24 horas do seu tempo. Não. É lógico que Ele vai exigir um tempo de qualidade. Você guardar. Você fazer um jejum. Sabe, de televisão. Tem gente que gosta de novela das 8, né? Novela da tarde. Tira um jejum, faz um jejum. Se consagra. Fala com Deus, Deus, esse momento é para ti. A minha vida eu quero entregar nas tuas mãos. A gente precisa fazer isso. E o odre velho, ele precisa disso, ele precisa dessa mudança. Os odres novos, eles geralmente têm um coração e uma vida renovados, abertos à palavra de Deus. São capazes de receber o Espírito Santo e mantê-lo na sua vida. As pessoas, quando olham para você, quem que elas veem? Quando Jesus passava, até os demônios diziam, aquele é o Filho de Deus. E quando alguém te vê, o que as pessoas falam? A gente precisa rever algumas situações. A gente precisa rever porque Deus nos chamou para viver uma vida de promessa. Não de convicção, mas de promessa. O que Ele prometeu na palavra dele, Ele vai cumprir isso. Mas você precisa fazer o mínimo. É fazer uma entrega, se consagrar. Uma coisa que acontece muito é uma repetição. Sabe aquela história da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Sabe, é uma imbecilidade que não tem tamanho. A gente precisa mudar. Na psicanálise, repetição é uma tendência inconsciente de reviver experiências dolorosas. Freud, quando criou esse termo, ele percebeu que muita gente vivia o mesmo ciclo vivendo a mesma dor. E quantas pessoas hoje estão assim? Às vezes você vai falar com a pessoa fala, não, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu vou ficar assim, eu vou ser desse jeito. E Deus não nos chamou para viver assim. Deus chamou para viver uma vida de total mudança. E quando a gente fala sobre essa questão da repetição, que é um termo chamado de compulsão e repetição, Freud descreve como uma força inconsciente, incontrolável, de viver uma vida dolorosa constantemente. Quantos de nós não estão vivendo assim? Revivendo. Algumas situações eu vejo dentro do consultório. Pessoas que não conseguem superar alguns hábitos. Não conseguem superar algumas situações. E nós, como cristãos, nós precisamos começar a olhar para Jesus e dizer assim, Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar.
Lá em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, Jesus usa essa palavra para explicar porque não se pode simplesmente remendar uma roupa. Imagina, você, mulher, geralmente gosta muito de costurar, né? Gosta de costurar, não, remendar não, costurar. Mas se ela for remendar um pedaço de pano e um pano que já está um buraquinho, com o tempo aquele buraquinho pode se tornar uma rotura maior. Por quê? Porque não foi apropriado. Aquele remendo não é apropriado. Quando Jesus fala sobre essa parábola, ele fala justamente disso. Não tem como você manter uma roupa nova com um remendo. Assim como não tem como você botar vinho novo em odres velhos. É preciso que seja um odre novo, consistente, para que ele possa preservar o vinho, porque o vinho fermenta. A fermentação do vinho, eu considero como se fosse a ação do Espírito Santo constante em nossas vidas, nos levando, nos impulsionando, nos levando adiante, para que prossigamos até o alvo que é Jesus. Se não tivermos um propósito, com certeza a gente vai ficar pelo meio do caminho. Jesus não nos chamou para ficar no meio do caminho. Ele mostra que a nova realidade que ele traz, que é o reino de Deus, o Evangelho, não pode ser contida nos moldes da antiga aliança. Não pode ser mantida nos antigos padrões. Os antigos tinham um hábito, né, de dizer assim, olha, não coma manga e nem tome leite, alguma coisa assim, né? Porque dá um problema. E eu comecei, e lá no trabalho tem uma moça, uma senhora, ela falou para mim, eu falei, cara, isso é besteira, isso não tem nada a ver, eu nunca vi ninguém morrer por causa disso. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que um dos motivos que os antigos faziam isso, esses comentários, era que na época dos escravos, os barões, os ricos, não queriam que os escravos tomassem leite, nem tampouco comessem as frutas, e diziam, olha, comer manga com leite faz mal e morre. Muita gente não fazia isso, não comia. E até hoje se fala muito isso. Olha, não pode comer isso com leite, vai morrer, vai passar mal. Não existe, isso é besteira. É lógico que tem algumas coisas que acontecem, mas não nesse caso. E aí a gente precisa mudar esses padrões. Não viver preso a esses padrões. Esses padrões devemos uma vida em crescimento constante diante de Deus. Amém? Nós precisamos ser um modo. Fala assim comigo, eu preciso ser esse odre novo. Porque sendo odre novo, o vinho novo vai se manter em mim. O Espírito Santo de Deus vai transformar a minha vida para que eu seja o odre que o Senhor espera que eu seja. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque sua mão no seu coração. Senhor Deus, nessa manhã, quero colocar nossas vidas na Tua presença, Senhor, e te dizer, ó Pai Santo, que nós somos gratos. Nós somos gratos, ó Pai Santo, porque o Senhor morreu na cruz por nossas vidas. O Senhor se entregou por cada um de nós, não olhando nossas qualidades, não olhando nossos defeitos, mas o Senhor se entregou de prontidão, Pai Santo, porque o Senhor precisava nos alcançar. Obrigado, Pai, porque o Senhor hoje tem nos levado a viver uma vida na Tua presença, na Tua dependência. Ensina-nos, Senhor, a viver inteiramente na dependência do Senhor. Sem olharmos os contrastes, sem olharmos a passão das estruturas religiosas, sem encontrarmos em contraste com tudo aquilo que tem sido contra a Tua palavra. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Leva-nos, ó Pai Santo, a viver uma vida na Tua dependência, inteiramente na Tua dependência. Nos ensina, Senhor,
para que sejamos um odre que o Senhor deseja que sejamos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos guardado, por nos proteger. Obrigado pelo dia do Senhor que começa agora. Leva-nos, ó Pai Santo, em um domingo abençoado na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar. Orar para Deus. Senhor, em nome de Jesus.